E aí, como anda a sua saúde intestinal? Você já parou para pensar nisso? É de extrema relevância esse assunto. Nós precisamos atentar para o nosso intestino, para os sinais e sintomas que ele apresenta e muitas vezes a gente deixa passar. Bem, vamos lá. Existe uma condição clínica chamada disbiose intestinal. Quando isso acontece, porque a flora intestinal, a microbiota intestinal foi alterada. Essa situação ocorre por conta de processo inflamatório, crônico, uso de medicações continuadas, antibiótico terapia, fazendo com que a flora do intestino seja alterada de forma que as bactérias ruins se sobreponham às bactérias boas. Bem, sendo assim, o que acontece muito é a absorção dos nutrientes dos alimentos que ingerimos deixa de ser adequada, torna-se ineficaz, assim como medicações, suplementos ou medicações para tratar outras questões. Muitas pessoas às vezes começam a apresentar resistência para medicações e muitas vezes não entendem. É lógico, existem outras causas, mas muitas vezes se dá por conta dessa alteração. E é importante que a gente se ligue, fique atento, porque muitas vezes seguir dieta de forma correta, não perder peso, pode ter ligação direta com isso. Assim como a perda de massa magra, muito comum em idosos, né? Então a gente precisa ter este alerta. Uma má digestão, desconforto, diarreias contínuas ou então constipação, isso não é característica para fechar o diagnóstico, mas é um alerta. É lógico que a gente sabe que existem outras questões intestinais, doenças que podem causar isso. Bem, e como é que a gente trata isso? Probióticos. É muito importante utilizar probióticos para equilibrar esta flora intestinal. Ou seja, aquela desorganização que eu falei lá no início, das bactérias ruins se sobrepondo às boas, elas precisam fazer o contrário. E isso ocorre por meio do probiótico, tá? Uma outra condição muito importante é a utilização da glutamina. A glutamina, ela devolve para o intestino, que principalmente aquele intestino que já sofreu por muitas infecções, inflamações, ele acaba perdendo a vilosidade, que se a gente for fazer uma análise, como se fossem os cílios que na parede interna do intestino existe. E com a perda disso, há alteração e dificuldade na absorção dos nutrientes. É claro que a gente utiliza a glutamina para outras questões, mas neste caso eu estou citando para a questão da disbiose, tá? Então, com a devolução, com a reconstrução dessa parede intestinal, dessa flora intestinal, você vai perceber que a dificuldade de perda de peso, que é lógico, não é só essa, mas tem que ficar atento, assim como perda contínua de massa magra, tem muita relação. E aí você começa a perceber que você está mais disposto, que os seus resultados são mais eficazes, tá bom? Se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, quer saber mais, é só você botar aqui nos comentários ou mandar inbox, como você preferir. A gente está aqui para te ajudar.